a serpente da mãe, a serpente do pai. Eu gosto muito dessa analogia que o Joel usa, e porque traz essa questão do corpo, né, do espírito encontrar o corpo físico, e esse corpo físico ser materializado a partir da sua mãe e do seu pai, que para nós da pedagogia sistêmica, a gente sempre fala isso, é 50% do seu corpo é formado pela sua mãe, 50% do seu corpo é formado pelo seu pai. Então você é a junção dessas duas pessoas, que você conheceu ou não, conscientemente, que você conviveu ou não. Então, a vida empacou. A sensação de estar perdida é constante, permanece aí por anos, não consegue andar para frente, ou se consegue andar para frente, ainda vai assim com peso, com vazio. Procure conhecer a história da sua mãe. Procure conhecer a história do seu pai, porque você é a junção dessas duas histórias. O nosso corpo, ele é um grande armazenador de memórias. Por isso que muita gente fala em crenças, em comportamentos repetitivos, em padrões repetitivos, porque querendo ou não, estamos vivendo dessa forma automática, repetindo padrões que a gente aprendeu. Às vezes quando criança, às vezes antes mesmo de nascer. Porque tudo o que o nosso pai e a nossa mãe viveu, juntos ou separados, reverberam nesse feto, nesse bebê, nessa criança e nesse adulto que hoje é você. Então, conhecer a história do seu pai, conhecer a história da sua mãe, e cada pessoa vai conseguir fazer isso de camadas diferentes, de percepções diferentes. Mas conhecer a história dessas duas pessoas ajuda você a se conhecer. E quando eu falo que você é a junção da sua mãe e do seu pai, e para nós da pedagogia sistêmica, a gente compreende isso de uma forma muito sistêmica mesmo, onde cada um tem a função, onde cada membro desse pai e mãe compõe quem você é hoje, compõe seu DNA, seus ADN, seus genes, suas células. Então você, quando você está perdido, quando você está sem foco, sem direção, quando você, por algum motivo, se sente empacado na vida, perdido, sem sentido, com vazio, você precisa olhar para essa questão do seu pai e da sua mãe, para se reconhecer. E quando eu falo que você é seu pai, sua mãe, não é Rava que está afirmando. É todo um estudo e toda uma ciência que já compreende e atesta que todo o nosso corpo é composto fisiologicamente, biologicamente, emocionalmente, por metade pai e metade mãe. É claro que para as pessoas adotivas isso vai multiplicar, mas a questão é quando, mas a questão é essa. Precisa sim resgatar pai e mãe dentro de você. E eu falo isso não é como uma sentença. Ah, você é sua mãe e seu pai, você vai repetir e viver as mesmas coisas que ele. Você vai fazer isso. Mas até que você se torne consciente de que isso acontece e até que você assuma a sua própria autenticidade, a sua própria verdade. Mas a gente não consegue colher esse fruto sem antes mexer na raiz. Percebe essa analogia? O fruto é você, é sua autenticidade, sua verdade, seu espírito, mas a raiz de um corpo encarnado está na sua mãe e no seu pai. E é por isso que dentro da terapia sistêmica a gente trabalha a questão familiar. A questão familiar, gente, ela origina todos os problemas e conflitos que a gente vive de forma pessoal em nossa vida. Tá tudo na origem da nossa família. E quando eu falo família, não é só pai, mãe, pessoas que você conhece, pessoas que são próximas. É todo um ecossistema ancestral. Porque para você vir, veio a sua mãe e o seu pai. E para o seu pai e sua mãe vir, veio os pais deles. E para os pais dos seus pais vir, vieram quem? Então, lá atrás, é uma cadeia, é uma grande teia ancestral. Então, quando a gente fala de ancestralidade, da questão familiar, da árvore genealógica, não é só aquelas pessoas que eu tenho contato que eu já ouvi falar. Às vezes, a pessoa, quando a gente vai montar a árvore genealógica, a pessoa ela está com lealdade invisível
repetindo as mesmas coisas de uma bisavó que ela nem conheceu, entende? Então é profundo, é bonito e é potente esse movimento. Não tem como a gente firmar o nosso passo para frente sem antes, em algum momento da nossa vida, a gente precisar olhar para as nossas raízes, dar um passo para trás, olhar para as nossas raízes. E não é olhar com autoridade, com hierarquia, é olhar, abaixar a cabeça, olhar com olhos de ver. Sabe aquela frase do Avatar? Eu vejo você? Não é tão simples quanto parece, mas é um movimento que verdadeiramente feito pode fazer toda a diferença. Mas eu preciso, não é só falar, preciso olhar, fazer esse movimento que a gente faz dentro da terapia acompanhada e a gente dá um passo para trás para poder dar 10 para frente. Não tem como a gente avançar de uma forma leve, próspera, abundante, sem a gente desconhecer a história que nos compõe. Nos compõe emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Entendem? É isso.